E é importante as pessoas conhecerem também quais são os tipos de violações que podem existir, né? A gente está falando bastante de corrupção, que é de fato quando a empresa está lesionando o ente público, por exemplo. Mas existem os problemas internos, que também são graves, né? Quais são os principais que a gente pode citar aí para pessoal? A gente tá falando aqui de bastante corrupção pública, né? Que é com a administração pública, com o agente público, mas também tem a corrupção privada, que são os pagamentos ali para representantes comerciais, enfim, pagamentos para funcionários de cliente, para sua empresa ser contratada, e tudo isso, as fraudes internas, não só, acho que relacionado aos números, mas também problemas de assédio sexual, assédio moral, tudo isso são problemas muito sérios dentro de uma empresa, não só a corrupção, né? Sem dúvida. Eu acho que são esses os problemas que, pelo que até o que a Marcela estava falando, que eles precisam ser apurados. Então, como é que eles vão ser apurados se o canal de denúncias da companhia não for um canal de denúncias efetivo, se ele não estiver funcionando? Então, para uma denúncia de assédio chegar, muitas vezes isso é muito difícil. Então, ter um canal ali efetivo, ter uma equipe que vai investigar, uma equipe, enfim, independente, muitas vezes, que vai investigar aquele caso, é muito importante. Mano, muito legal ouvir isso, porque de fato, às vezes a pessoa fica pensando que é só a corrupção do ente público, né? Da administração pública. Isso é muito grave, tem a lei a lei anticorrupção, né? Que vai trazer ali quais são os requisitos que a empresa precisa adotar para poder se relacionar com o ente público. Agora, e para dentro de casa? Às vezes eu trabalho só com o mercado privado. Tá bom, mas é normal eu pagar um pouquinho de dinheiro ali pro comprador do outro lado favorecer a minha contratação, né? É normal eu desrespeitar um colaborador? É normal eu achar que eu vou conversar com aquela pessoa ali, vou chamar ela para sair, vou ser um pouco mais incisivo e tá tudo bem? Então, assim, existem comportamentos adequados e inadequados. Onde vai ser descrito isso é no código de ética e através de treinamento e cultura, né? Exato. Para que todo mundo saiba o que tem que fazer, né? E você vê que a gente está discutindo isso tudo aqui, profissionais de compliance discutindo todos esses problemas, como um sinal da expansão do conceito de compliance, né? Sim. A gente não fala mais hoje de compliance anticorrupção, como se fosse o único tipo de compliance. Compliance é um ecossistema, né? Sim. São problemas quase tão graves, eu diria que tão graves quanto, nem quase, quanto a corrupção, problemas de assédio estrutural, fraudes internas estruturais, corrupção privada, embora não seja crime no Brasil, enfim, não esteja tipificada, a corrupção privada muitas vezes esconde outros problemas tributários, esconde problemas concorrenciais, então, até criminais em alguns casos, ineficiência, né? Pro dono do negócio. Sem dúvida. Então, uso indevido de cartão corporativo para custos pessoais, isso pode acontecer muito. Isso vai minando a saúde da empresa, né? Sim. Exatamente. Às vezes, de pouquinho em pouquinho, essas pequenas infrações, pequenos desvios de conduta geram ineficiências tão grandes quanto o que geram custos, por sua vez, tão grandes quanto uma multa por violação à lei anticorrupção. Sim. Então, a gente não tem como quantificar essas perdas, claro, às vezes na ponta do lápis, mas a gente nota isso, que o negócio acaba sendo enferrujado, carcomido por dentro por essas pequenas, por esses pequenos desvios de conduta. E é aí que entra o compliance, né? É uma boia de salvação, assim, para muitas empresas que precisam desse tipo de correção, né? De conduta. É bem legal. Isso, de fato, é uma boia que consegue salvar, mas tem um motor junto dessa boia, né? Um bote salva-vida, de fato, que consegue te levar em direção ao lugar seguro, né? A terra firme. Então, isso é bem interessante. Agora, eu tava pensando aqui, hoje se uma empresa, por exemplo, capital fechado, uma empresa de dono, que não trabalha com administração pública, então tem riscos eventualmente menores, e quer implementar boas práticas de governança e de compliance que não são exigidas pelo ambiente dela, não é uma empresa regulada nem nada, e aí ele faz isso. Ele vai melhorar o ambiente interno, vai ter eficiência, vai ter uma cultura melhor, mas o mercado reconhece isso, na opinião de vocês? Sem dúvida. Eu acho que a primeira coisa qualquer empresa que quer crescer precisa saber da importância do compliance. Por quê?
Você já respondeu um questionário de contratação de terceiro de uma grande empresa? É um pesadelo. Se você, como empresário, quer prestar serviço para uma grande empresa, quer fornecer o seu produto para uma grande empresa, experimenta. Não ter nada de compliance, você não vai ser contratado. Perfeito. Você não vai pontuar nos questionários. Você vai estar atrás comparado com outras empresas maiores ou empresas até menores que têm um compliance efetivo, assim. Você não precisa ser uma grande empresa para ter um compliance que funciona. Porque o compliance, os problemas de compliance geram riscos de cadeia. A nossa lei anticorrupção, novamente, não estamos falando só de lei anticorrupção, mas vou voltar ao exemplo da lei anticorrupção, que é um exemplo ilustrativo. Ela estabelece a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica. Isso significa que independe de dolo ou culpa. Ou seja, atos praticados por terceiros em nome ou benefício da pessoa jurídica podem levar à responsabilização dela. Então, se eu, Marcela, sou uma grande empresa, estou contratando uma pequena empresa, essa pequena empresa, para me agradar, sem eu saber, vai lá e paga uma propina para um agente público, estamos falando de uma relação privado com privado aqui. Mas, se ela faz isso, a responsável sou eu. Isso acaba o meu negócio, entende? Então, as grandes empresas hoje que contratam serviços das empresas menores, que contratam as empresas menores, se blindam desse tipo de risco. Ela não vai querer se expor, né? Exato. Contratando um prestador de serviço que sabe ali que não tem a mínima, assim... acho que às vezes falta até conhecimento do que acontece dentro da própria empresa. Acho que o compliance ajuda você a conhecer a sua empresa também, conhecer seus colaboradores. Não só por meio de um canal de ética efetivo, né? Um canal de denúncia efetivo, mas... também pelos treinamentos ali, pelas conversas, pela presença, que é o que a Marcela falou, tem que estar no dia a dia, tem que ser constante, tem que ser assim a todo momento. Então, com certeza, uma empresa maior vai querer contratar quem? Uma empresa que não tem mínimo conhecimento ali da sua própria estrutura ou uma empresa que já tá mais à frente? Acho que é a vantagem competitiva, é estratégico. Então, a gente sabe que implementar um bom programa de compliance não é barato. Mas não implementar não é só o custo da não conformidade com a lei, né? A multa que você vai tomar. Esse custo é horroroso, é péssimo, tá escrito na lei, é horrível. Mas o custo de você não ter essa vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes também é altíssimo. Você vai perder negócio.